É isso. E aí, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui em mais uma live, em mais uma rodada de live número 12 do Bora Rejuvenescer, hoje juntinhos. Yes. Fazendo aqui presente. Tirar o óculos um pouco. Tudo bem com vocês? Primeira coisa, digam se vocês estão ouvindo bem a gente. A gente está com o microfonezinho aqui. De lapela. O som está chegando legal. Vocês estão conseguindo ouvir? Dá um alô aí, coloca o pêssego pra gente poder saber se tá tudo certo. O Nando falou que tá tudo certinho, então ouvindo bem a beleza. gente. Primeiramente, obrigado pelo tempo de vocês. Estamos aqui mais uma vez, uma semana, conversando sobre coisas importantes, sobre essa parte do envelhecimento saudável para a mente, para o espírito, né, para a parte física também. Isso. E estamos aqui para a gente conversar sobre um tema bem bacana hoje, tá? A gente teve na outra semana aqui uma caixinha de perguntas, colocamos algumas coisas para ouvir vocês, né? E hoje a gente está aqui para poder conversar sobre o que vocês colocaram para a gente, né? A gente geralmente faz assim, né, Amanda? A gente coloca a nossa live com 3 momentos. Primeiramente, a gente conversa sobre os dados que a gente traz, né? Depois a gente fala sobre o conteúdo da live e no final a gente traz algumas dicas que a gente considera importantes, né? Então, só que hoje, ao invés da gente trazer dados científicos, a gente está trazendo os dados daquilo que a gente perguntou para vocês aqui no Bora. Os dados de vocês. Nas caixinhas, nos stories, a gente está buscando sempre conhecer o nosso público e a gente já levantou um perfil do público, tanto daqui quanto do YouTube. A gente começou o Bora em novembro, né? Nossa primeira live. Foi. Então, Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. E com esse levantamento do perfil, a gente está conseguindo traçar algum direcionamento, porque a nossa intenção aqui e o nosso propósito é realmente a gente despertar sobre essa questão de como a gente tem que encarar a longevidade daqui para frente, o nosso processo de envelhecimento. Então, dentro das perguntas aí, o que a gente viu, Wallace? Qual foi a pergunta e qual foi a nossa caixinha? Qual foi a pergunta, né? Perguntamos assim, qual é o seu maior medo em envelhecer? Né? E o que vocês disseram pra gente? Dentre várias respostas, vieram coisas assim: eu não querer envelhecer, sobre o processo de não querer passar pelo envelhecer. Não quer, a pessoa não quer passar pelo envelhecimento. De perder a autonomia conforme vão passando os anos, a pessoa perder a autonomia. Terceiro, ficar debilitado e dependente fisicamente de outras pessoas. Exato. Né? De ter a própria parte mesmo do envelhecimento físico, de isso mexer com a imagem que a pessoa tem dela mesma. Isso foi uma das outras coisas que colocaram pra gente. E ter filho mais tarde, não ter energia para poder cuidar da família, não é isso? Exato. O que a gente observou dentro dessas respostas? Que há um medo da questão estética muito forte, tipo, eu não quero envelhecer, então eu não quero nem pensar nisso, e o que eu tenho medo é que meu físico, ele modifique. E um medo de, a partir dessa modificação física, ter uma dependência no futuro que impacte numa sensação de perda de autonomia. E o que a gente observa também, uma coisa muito interessante, né? A gente começa a entrevistar, a gente ontem entrevistou a maravilhosa Dona Neuza, né? Quem puder, vai nos stories aqui do Bora, que foi muito legal mesmo. E o que a gente viu? Dentro das reações relacionadas, quando a gente coloca a vovó Neguinha, que tem 91, quem a gente tem como um perfil de acima de 70 anos e que não é dependente, a gente tem uma reação de inspiração muito positiva. Só que eu e o Wallace, a gente está trabalhando com entrevistas nessa faixa etária. Hoje a gente também propôs uma senhora de 80 anos dentro de uma turma de Pilates aqui em Belo Horizonte, para fazer uma entrevista com ela. E o que a gente observou também? Que isso depende da gente pensar e agir sobre o envelhecimento nessa idade que a gente está agora. Hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do público do Bora, entrando no conteúdo, e isso está também dentro dos dados aqui do nosso perfil, para poder compreender do que a gente está querendo dizer, que a gente não está falando da gente com 80 anos, parece intangível? Não é não, isso vem de agora, tá? Exato. A gente quer conversar muito sobre o que a gente está passando hoje, como que a gente deveria encarar a nossa vida hoje,
para que esse processo de envelhecimento seja natural, seja saudável, seja sadio, para que a gente possa chegar um pouquinho mais na frente, mais tranquilo, mais feliz. Exato. Não deixar para pensar nisso só lá na frente, achando que não é uma coisa que tem a ver com aquilo que a gente faz hoje. Então, a gente colocou essa caixinha, pegamos esses dados, né, de vocês e vamos conversar um pouquinho aqui também sobre essa parte do conteúdo. A gente quer, primeiro, assim, reforçar essa questão do perfil do público do Bora, né? A gente está buscando cada vez mais olhar a demanda, né, de vocês, tentar entender aquilo que é mais importante para vocês, para a gente poder conversar aqui, o que mais chama a atenção de vocês. Já colocamos algumas pesquisas nas caixinhas, pedimos para que vocês respondessem, para a gente poder ir fazendo essas conversas, né, que valem a pena, que a gente sabe que vai chegar para vocês de uma forma interessante. Uma coisa que a gente queria falar é que toda essa parte que a gente vem conversando, uma das coisas que mais chamou nossa atenção nas pesquisas foi a parte das emoções e autoconhecimento, né? As pessoas realmente estão mostrando para a gente que querem muito saber sobre como lidar com a sua própria imagem, como querem se conhecer, como é que as coisas podem melhorar daqui para frente, fazendo melhor por se entendendo mais, né? Exato. E o que a gente observou do perfil do público do Bora? Primeiro, a nossa idade aqui, eu falo nossa porque acabou que coincidiu, né? É de 40 a 60 anos. Então, grande parte do nosso perfil hoje, em fevereiro, é o público de 40 a 60 anos. E tem um pouquinho menos, tipo dos 36 aos 40 aí. Quem aí que tá assistindo a live, coloca se tem entre 36 e 60 anos, que é o nosso público. Quero dar um alô aí, ó, pra Lala e pra Tati, que entraram na live para poder assistir aqui com a gente, ao vivo. A gente deixa todas as lives gravadas, tá, gente? É só buscar tanto na rede vizinha quanto aqui no YouTube. Ou aqui no Instagram, olha o ato falho. Mas tudo bem, acontece. Vai pro Drops depois. Depois. Vamos lá, falha nossa. Então... A tia Glorinha entrou ali também, ó. Oi, mãe! Então, de 35 a 60 anos, esse é o grosso. Tem gente com mais idade, o Fernando 39, daqui a pouco você tá aqui, gatinho, tá? Vai vendo. A Vera com 58. A Vera 58, minha mãe tem mais de 60 com um corpinho de 40. Eu uso as roupas dela, então tá bom. A Lala acho que tem a minha idade também. Enfim, esse é o grosso. Aí a gente observou também que maior parte do nosso público também é feminino. E muitos aspectos do que a gente vai falar aqui hoje não é só feminino. Então, numericamente, nosso público é feminino, mas o que a gente vai falar aqui é universal. É masculino, feminino, cis, trans, tudo. Então, é para todas as idades e para todos os gêneros, enfim. Ganhou um dia, mas é verdade. Isso aí. Ó, 39 com corpo... Lala, separa, tá? Não. Duvido. No way. No way. E falando sobre a nossa geração, né, uma coisa que a gente sempre tem abordado aqui nas nossas lives, né? Essa preocupação com o processo de envelhecimento, né, a gente geralmente pensa assim, vamos deixar mais para frente, vamos pensar mais para depois. Uma das coisas que mais aconteceu e foi recentemente com a gente foi essa questão da Covid, né? A gente está sempre conversando sobre isso aqui, né? O quanto que a Covid, ela fez ela deu, né, pra gente, pra nossa geração de 40, 50, até de 60 mesmo, um envelhecimento emocional, um envelhecimento até físico, precoce. A gente passou por preocupações, isolamentos e tanta coisa que aconteceu com a gente durante esse período que mexeram com a nossa forma de pensar sobre a vida também. Então é importante que a gente pense que a nossa forma de envelhecer, ela precisa ser bem cuidada. E a nossa geração, né, de 40, 50, enfim, a gente passou por um processo muito acelerado e antecipatório, vamos dizer assim, da forma de envelhecer. E a gente gosta de pensar sobre isso. E das questões de envelhecer, o que a gente tem conversado? O que são questões? Quando a gente fala assim, passa por um processo antecipatório, igual o Alice está falando. Aí, a Thaís. Boa noite, boa noite, Thaís. Então, o que a gente tem observado?
e tem conversado. O que traz o processo de envelhecimento em questão física, emocional e espiritual? Quando nós envelhecemos, a gente passa pela perda de massa muscular, pela flacidez, pela aceleração do aparecimento de rugas mesmo. Gente, a gente vai falar aqui a vida como ela é. Aqui não é envelhecimento só legal, não. Não, a gente vai engordar, a gente vai passar por essas questões, mas a gente tem que entender qual é a melhor forma. Não adianta também fingir que não vai acontecer. Então, a nossa proposta é que isso vai acontecer na frente da telinha, a gente envelhecer e vocês observarem os nossos cabelos brancos, enfim, e como isso vai lidar. Quem tá mais? Quero dar boa noite pra tia Glória também. Boa noite, tia. Seja bem-vindo, tá? Então, o que tem dentro desse perfil? Primeiro, essa questão física. Segundo, o aspecto emocional. Quem fica idoso tem mais probabilidade de passar por solidão, pelo processo de luto, porque os amigos à sua volta eles vão falecendo, os familiares também, e pelo processo do medo de morrer. Esse é um outro aspecto que tem a ver com o cunho emocional e espiritual. Qual a outra questão também? A perda do sentido da vida, porque começa a questionar, poxa, eu trabalhei a vida inteira e tal, será que é isso que eu quero? O que aconteceu com o Covid? O Covid, ele despertou esses sentimentos na nossa geração, entre 40 e 60 anos, que em tese estava bem de saúde, mas teve medo de morrer com a pandemia, passou por muitos lutos familiares e de amigos, passou pela questão de debilidade física, porque a gente não podia frequentar locais de academia, não podia ir para a rua, a gente perdeu massa muscular sim. Eu e ele, a gente ficou desse tamanho. Com certeza. Então, assim, a gente está tendo que recuperar. Então, quando a gente fala de antecipação, a gente antecipou mesmo. Então, se a gente não passasse pela pandemia, talvez a gente estivesse conversando aqui quando estivesse com 55. E a gente observa também que houve uma antecipação do envelhecimento também hormonal com isso, ó. A Roberta entrou. Oi, Roberta, boa noite. E ela lá, né? Quero envelhecer bebendo cachaça com uma moça da feira e rindo da vida. A dona Neuza, gente, maravilhosa, né? Eu te vejo envelhecendo assim, tá? Oi, Marina, boa noite. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Aí, vamos lá. Então, a gente falou, cara, a gente tem que falar disso. Vamos falar disso e pensar como é que a gente pode transformar a nossa forma de envelhecer, né, Wallace? O papo que a gente estava tendo aqui antes a ver com pais e filhos. Exatamente. Então, assim, vem pensamentos que a gente gostaria de trazer, questionamentos que são importantes da gente poder falar também. A gente gostaria de levantar 3 questões aqui, só basicamente no início para a gente conversar. Primeiro, como que você pensa que vai ser na hora que você tiver que cuidar dos seus pais? Como cuidar dos nossos pais? Uma outra questão também que vai vir mais cedo ou mais tarde, né? Como é que nossos filhos vão lidar com o nosso envelhecimento? Porque a gente está tendo filho mais tarde. A gente quer trazer essas questões para cá também. Isso. Onde nós vamos morar? Porque assim, eu pelo menos, todo mundo que está acompanhando aqui o Bora Rejuvenescer, se descer um pouquinho o feed, vai ver meu filhote lá, o nosso rejuvenescente Heitor, de 7 anos. A gente fala que ele é o membro mais novinho do Bora, né, junto com os nossos amigos. Enfim, o Heitor, ele tem 7 anos, o Heitor, meu filho. E eu assisto todas as lives, tá? Nossa, às vezes eu tô em casa, na hora que eu vejo, minha cara tá lá dentro, desse tamanho na televisão, que ele já sabe mexer no YouTube. Ele é desses. Então, assim, eu tenho 40, o Heitor tem 7. Quando tiver 70, o Heitor tem 30, vai ter 37. Gente, muito provavelmente, se a nossa geração já casou mais tarde e teve filho mais tarde, o Heitor também vai estar aí rodando o mundo. Sagitariano do mundo, que eu já vi que ele é. Ele é. Ele gosta. Então, o que acontece? Eu não quero que o Heitor tenha preocupação comigo quando eu tiver 70 anos. E uma das minhas avós, que eu vou falar sobre ela provavelmente em algum momento, não a vovó Neguinha, ela faleceu com 77 anos, muito debilitada fisicamente. 74, minha mãe. Então, é muito pouca diferença. Eu estou no auge da idade, ele tem que se preocupar onde eu vou morar. Só que, galera, só 2% de instituições asilares no Brasil, só existe a proporção para demanda de idosos de casas
para cuidar e a demanda é de 2%, não bate a conta. Não, muito pouco. E a gente sabe como são esses asilos. Então, você que está aí com a gente, aonde você vai morar quando tiver 80 anos? Por mais que a gente tenha autonomia física, a gente precisa de ajuda. Quem vai te ajudar vai ser seu filho? E se você é um casal sem filho? Como é que vai ser você? E a gente está trazendo isso tudo aqui, não é para pensar que envelhecer é legal, é maneiro e tal, não. É realmente para a nossa geração ter consciência que ela é o ponto-chave da transição da longevidade. Exatamente. Porque a nossa geração é a que vai lidar com o envelhecimento dos nossos pais. Mas a nossa geração também, que ou está tendo pouco filho, ou filho mais tarde, ou escolhe não ter filho, vai ter que pensar no próprio envelhecimento. Sim. E aí vem a seguinte pergunta, né? Como nós vamos estar? Que é o que a Thaís colocou aí, né, pra gente. Esse planejamento é muito sério. A gente quer viver bem. Então Sim. a pergunta que a gente tem que se fazer é como nós vamos estar? E isso não começa lá na frente, isso começa já agora. E é melhor ir aos pouquinhos, já fazendo esse planejamento, já pensando sobre isso, para poder viver uma vida melhor, mais equilibrada, mais saudável, mais sadia, não é isso? Exato. Para a gente poder aproveitar a jornada e não se deparar com um obstáculo grande quando chegar numa certa fase da vida. E vocês podem se perguntar assim, tá, Amanda, tá, Wallace, mas por que vocês estão falando isso em relação à autoestima? Quando a gente perguntou na caixinha qual era o tema dentro dos 8 elementos do Bora que mais se queria falar, ou qual era a demanda para a gente ordenar um planejamento, o elemento mais votado foi emoções e autoconhecimento, e sociabilidade, relacionamento e espiritualidade. Depois vieram mais questões físicas, e isso chamou a atenção. E o que a gente começou a observar? Há um medo de envelhecer. E esse medo está muito atrelado à nossa autoestima atual e à nossa falta de confiança no nosso taco, em nós mesmos e no futuro. A gente tem uma necessidade tão grande do controle que a gente ou não quer pensar, porque a gente sabe que não tem controle, ou vai acabar realmente, como se diz, a forma como a gente se olha vai impactar a longevidade de uma geração lá na frente. E isso tem a ver com o quê? Com a autoestima. Então a gente tem que trabalhar o nosso medo de envelhecer. E o nosso medo de envelhecer, ele está atrelado com uma forma que a gente se vê hoje e como a gente pensa sobre envelhecer hoje. Então a proposta hoje é a gente aprofundar esse tema mesmo, para a gente abrir várias caixinhas. A Thaís colocou aí, concorda com você, tá vendo? Que também não é responsabilidade dos nossos filhos. Então a gente precisa pensar sobre isso, né, Thaís? A gente não quer, né, Thaís? Que nossos filhos e nossos pais também não querem, acredito isso também, né? Teu pai. Meu pai, boa noite, Oi, paizão. Sérgio. Boa noite pra você, seja bem-vindo, tá? Então, pensando sobre essa parte da autoestima, primeiro, antes da gente entrar nos elementos, o que a gente pensou, né? De pegar cada um dos elementos do Bora e conversar como que a autoestima, ou seja, a forma como a gente se vê, quais são os medos que a gente tem hoje em dia, que nos influenciam hoje, podem afetar durante todo esse processo. Para quem está chegando pela primeira vez, talvez não saiba, ou de repente alguém que esteja assistindo depois da gravação da live, nós falamos aqui sobre 8 elementos, que são elementos importantes, né, para todo o processo do envelhecimento e da vida que a gente leva em geral. Então a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre movimento e descanso, a gente fala sobre emoções, sobre autoconhecimento, a gente fala sobre criatividade, sexualidade, sobre sociabilidade e relacionamentos. A gente fala sobre espiritualidade, que é um elemento importantíssimo para a gente, sobre direito em finanças ligado a essa área de longevidade e no nosso momento atual, e sobre moradia. A gente estudou o que a gente considera que é importante para nós para envelhecer e conversamos também antes da gente entrar com o Bora. E o Bora, gente, é um bebê ainda, né? É um bebezinho. O Bora, ele tá engateando. Ou nem engateando, 2, 3 meses. Ele começou o quê? A gente tá na live novembro, 12. Acho que é 14 de novembro, se eu não me engano. Exatamente. Então a gente está começando. Então, assim, provavelmente algumas questões vão mudando, mas a gente tem uma legislação sobre idoso, por exemplo, e sobre direitos e várias coisas que afetam nossa vida cotidiana. O Wallace, ele é advogado, formado em direito, e que a gente não traz para nossa vida. Quando a gente foi perguntar, teve uma caixinha que a gente abriu, né? A gente perguntou
você conhece sobre o direito do idoso, algo assim. O que se sabe é sobre prioridade só. Só isso. Lembra disso? Então, Só assim, não tem muito mais. A gente tem o estatuto, tem direitos, tem coisa no Código Civil. A gente vai falar sobre questão de plano de saúde. Para lidar com o envelhecimento é outra pegada. Então, assim, a gente precisa pensar nisso tudo. Isso. Então, Wallace vai falar um pouquinho aqui agora sobre autoestima, sobre autoconfiança, para a gente entrar nos elementos do Bora. Porque uma coisa que a gente acaba confundindo é sobre autoestima e autoconfiança. Às vezes a gente não tem esse conceito muito claro, né? Então, o que seria a autoestima? O que é a autoestima? Que é a forma como a gente se vê. É o quê? É um sentimento, é um apreço, é uma consideração que eu tenho por mim mesmo. Ou seja, quanto eu gosto de mim mesmo, como eu me vejo e o que eu penso sobre mim mesmo. Isso. É a forma como eu me vejo. Agora, a gente geralmente confunde autoestima com autoconfiança. Aí, só para deixar a diferença estabelecida, a autoconfiança é a crença que a gente tem na nossa capacidade de realizar tarefas. Ou seja, a autoestima é a crença que eu tenho em mim, ou seja, a estima que eu tenho por mim mesmo. O gostar de mim mesmo. O gostar de mim mesmo. E a autoconfiança é a confiança no que eu posso fazer. Isso. Só que a gente também tem que deixar um detalhe bem estabelecido aqui, né? A autoconfiança, que é a capacidade que eu sei que eu tenho de realizar coisas, nem sempre ela acompanha a autoestima. Uma pessoa que às vezes tem uma grande capacidade de autoconfiança, ela é uma pessoa com baixa autoestima. Ela pode ter confiança em uma habilidade específica dela. Tipo, toca bem violão, ou tem um tino para liderança e tal. Mas ela não gosta muito de si. E por isso ela não pensa em muitas coisas que ela deveria pensar. Exatamente. E não age de acordo. Isso. Agora, uma coisa que a Amanda tocou nesse ponto quando a gente estava conversando sobre isso, é que uma boa autoestima, a forma como você se enxerga, isso aumenta a sua autoconfiança, a sua capacidade de realizar, de fazer coisas. Então a gente vê como é importante, primeiramente, a imagem que a gente tem da gente mesmo. Isso. Né? Então a gente usa até alguns exemplos, né? Às vezes a gente vê uma pessoa falando com a outra assim: você é muito burro, você não sabe fazer isso. A gente vira para essa pessoa e fala assim: cara, não trata os outros assim. Só que muitas vezes, quando a gente mesmo faz alguma coisa e não acha que ficou legal, a gente diz: pô, tá vendo? Eu sou muito burro. Então a gente se denigre. A gente tem uma autoimagem. O chicotinho. O chicotinho. Então a gente, muitas vezes, para enxergar o outro, tem uma imagem, né, benevolente, uma imagem bondosa de achar que aquilo o outro não merece ouvir. Só que quando a gente olha para a gente mesmo se denigra, a gente mesmo se olha de uma forma muito ruim. Isso mexe muito com a forma como a gente vive, que a forma como a gente se vê influencia na forma como a gente conduz a vida. Então a nossa proposta aqui foi fazer o quê? Pegar esses elementos do Bora, trazer alguns pontos de vista dentro de cada um deles, de como a nossa visão hoje pode impactar daqui para frente na nossa jornada também, né? Isso. Dá boa noite aí pro M. Rocha e pro Wesley. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí, tá? São Paulo. Então, a gente pensou aqui em falar sobre o quê? Sobre os 8 elementos. Essa questão, só para fechar essa questão da visão distorcida, o que é importante, gente? Quando a gente tem uma visão distorcida de nós, a gente perde horas de vida. Por quê? A gente perde horas de vida de agora. A gente não está falando só de quando a gente tem 80 anos. Quando a gente tem uma visão distorcida e ruim de nós mesmos, a gente sobrevive em muitos aspectos. Porque a gente deixa de fazer coisas que seriam boas para nós e muitas vezes a gente faz muito mais pelos outros e esquece de nós mesmos. E isso faz com que a gente seja o envelhecido que a gente tem medo de envelhecer agora. É verdade. E a falta de consciência sobre isso faz com que a gente não perceba. Então, tudo que a gente tem medo lá do envelhecer está acontecendo agora porque a gente não está dando espaço para a gente viver com plenitude. Só que a gente só consegue viver com plenitude quando a gente olha para a gente, consegue viver sem culpa e dentro da nossa essência e de uma maneira intensa, cuidando da nossa saúde, no nosso físico, no nosso espírito. Só que para isso a gente tem que estar bem. E a gente só consegue estar bem quando a gente está com uma boa autoestima. Porque quando a gente não está, a gente se larga. Ao contrário, a gente se auto-sabota.
Então é importante que a gente traga isso pra gente agora. E uma das coisas que a gente acaba mais criando na nossa mente são as crenças limitantes. Isso vai cada vez mais puxando o nosso freio de mão, porque a forma como a gente tem alguns conceitos na vida deixam a gente ou parado ou parecendo que a gente está até andando para trás. Então a gente precisa realmente conversar sobre essas coisas, como isso influencia na nossa vida já hoje, para ir aos pouquinhos mudando esse aspecto na vida, né? Melhorando a vida mesmo. Essas coisas que ele está colocando, tá fazendo sentido para vocês até agora? Coloquem pra gente. Dá aí um na feedback caixinha aqui pra gente, por favor, com ok, uma frase, o pêssego. Pra gente ir seguindo, porque o que faz sentido pra gente, a gente também traz aqui pra vocês, mas a gente precisa saber se faz sentido também pra vocês o que a gente está colocando. Então vamos lá. Falando sobre os 8 elementos do Bora, né, que a gente já mais ou menos passou por eles aqui, vamos agora entrar em cada um e conversar com vocês aqui aquilo que a gente observou que atrapalha a nossa autoestima, né? Que mexe com a gente já hoje em dia. Então, dentro por exemplo, desses 8 elementos. Dentro desses 8 elementos. Então vamos começar no primeiro deles, para a gente fazer essa roda, né? Girar, que o primeiro deles é a alimentação, né? A gente sugere que vocês vão lá no nosso perfil para poder ver as postagens que falam sobre os 8 elementos, para ver a rodinha que a gente faz. Que é uma a gente estrela. sempre vai estar dando esse looping para poder trazer informação sobre isso tudo. Exatamente. Então vamos lá, alimentação. Então, fala aí, nutricionista. Vamos lá. O que o povo tem medo? A mulherada tem medo de engordar demais, de ficar gordinha e perder cintura e ficar quadrizuda. E o Nando colocou ok com... Beleza. Com o Tati também colocou ali, ó, faz todo sentido, tá complementando a minha terapia, comecei a fazer faz pouco tempo. Bem-vindo aos terapeutizados. Eu falo que adulto não gosta de gente que não faz terapia. Olha lá, Beta, com certeza, autoestima é fundamental. A minha preocupação são as limitações inerentes à idade, mas temos que nos adaptar e ser feliz. E você tá buscando, amiga, fazer tudo de uma maneira bacana. A Roberta faz exercício e tá sempre buscando olhar para dentro. Nossa, saudade. Roberta, capricha. Continua aqui com a gente, que a gente também tá tentando bastante e estamos fazendo. Então, alimentação. A mulherada tem um medo insano de engordar muito conforme for envelhecendo e ficar mole. Isso é uma questão que está dentro de alimentação e adentrando um pouco no movimento também. E o que o homem tem? O medo da barriga. Barriga de chope, que nem sempre é de chope, eu estava explicando sobre isso hoje. E de também engordar, de não ficar atraente fisicamente conforme for envelhecendo. Eu acho que isso é um medo de ambos os gêneros. Sim, mexe com a imagem. Mexe com a imagem. Então, assim, a gente tem medo mais. Pois é, gente, ó, igual a Dona Neuza, vocês viram a Dona Neuza falando, né? Quem não viu, vai lá nos stories vai do lá, Bora. a gente vai transformar em Reels lá pra poder ver. Oi, Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque. Então, cara, envelhecer, gente, vamos falar uma coisa aqui, vamos formar uma tribo, aceita que dói menos. Os rejuvenescer, aceita do aceita, né? Aceita que dói menos, aceita. Somos uma seita aqui dos rejuvenescentes, é a nossa tribo. A gente vai aceitar, mas a gente vai se cuidar, entendeu? Então a gente tá aqui pra isso. Boa noite. Então vamos lá. Dentro da alimentação, aqui a gente vai pontuar os medos. A gente não vai falar o que tem que fazer. Isso daí vai ser papo para uma outra live. Mas o que ganha? Alimentação, engordar demais, a barriguinha de chope. E que não é de chope. Você vai explicar o que eu te falei hoje. O quê? Qual é o outro motivo da barriga? Da barriga? Fala aí, você que é nutricionista. Postura. Minha mãe sabe. Sim. Mãe... Tô aqui, ó. Segurando. Fica reto. Eu falo que assim, a barriga, ela não fica mole e pra frente só porque a gente come. Se a gente tem essa postura assim, a nossa costela começa a espremer. Faz aí, vocês que estão vendo. Faz esse movimento. Começa a espremer aqui, ó, o diafragma e tal. E bota a gente as costas tem pra frente, gravidade. A barriguinha. A pancinha vem pra frente. Então, assim, ajeita essas costas, a mulherada empina o peito aí, o homem também vai. Já tô. Isso aí. E o que o Nando tá aqui colocando também, a gente tem alteração hormonal. Gente, e alteração hormonal, a gente vai falar aqui também quando chegar na parte de criatividade e sexualidade,
ela foi antecipada com os estresses hormonais. Nos nossos pais com 40 anos não tinha as tretas que a gente tem, não. Hoje em dia é muito diferente a forma como a gente convive, né? Porque forma de trabalho, oportunidades, exigência, competitividade, mudou muito, né? A tecnologia mudou muito a forma da empregabilidade também. E para os filhos, o nosso mais processo frente, de deslocamento também é muito diferente. Então a gente sofre um processo cada vez mais antecipado de pressão. Quem tem filhos mais novos aí, já na faixa dos 12, 13, já começa na escola a ter muita competitividade. E a forma como a gente vive vai trazendo o quê? Muito estresse, muita treta mental. E a gente quer, vamos dizer assim, desanuviar isso, né? Colocar isso de uma forma como a gente possa entender e passando por isso de forma natural. Olhar para isso de uma forma assim, existe, não vamos fugir, é melhor a gente olhar a vida como ela é. Então, assim, aí já entrando dentro de movimento e descanso, o que a gente também observa para a maioria da galera que está aqui no Bora Rejuvenescer. A não gostar da musculação. Eu vou ter uma consciência de que vai perder massa muscular, então vai ter que fazer musculação, e que não gosta de musculação. Ok, a gente não tá aqui para falar que tem que gostar. Eu gosto. Mas a gente aprendeu a gostar. Só que a gente tá aqui para conscientizar também, ajudar, então como é que a gente pode tornar isso menos sofrido? Porque musculação é o melhor exercício para ganhar massa muscular. Músculo, Afinal de contas, músculo é ouro. Cara, a gente já falou isso em outras... Coitado, eu falo isso pra ele direto. Músculo é ouro, gente. A gente já falou isso numa outra live. Se a gente não fizer nada, e todo mundo já sabe o que vai acontecer se não fizer nada fisicamente. O que vai acontecer com você? Você vai perder massa muscular e vai ganhar gordura abdominal. Todo mundo sabe, vai ficar com braço magrinho, perna magrinha e barriga grandinha acumulando gordura. Com isso, a fragilidade vem em velocidade, tá? E não é só isso, vai ficar com pêssego de slime, sabe slime, sabe o pêssego, vai ficar molinho. É assim que a gente fica. Gente... O pessoal tá começando a entender porque que a gente pede pra botar o pêssego. Entendeu do pêssego? Então, é isso aí, é isso que você pensou. Então, gente, precisa realmente fazer algo de fortalecimento muscular. Então, não espere que a gente fale assim, a gente não vai ser o xiita da musculação, tipo, musculação é legal e tal. Não, tem hora que é um saco, sim, tá? Vamos falar a verdade, tem hora que a gente não tá nem afim. Mas é de fato o exercício que vai fazer o melhor fortalecimento. Então, a gente vai falar sobre isso também. E o que está dentro de descanso? Porque a gente fala do movimento e descanso, né? Como um equilíbrio. Bem lembrado, Roberta. Até para a saúde óssea. Uma coisa que acontece, muito bem lembrado, obrigada. A gente tem a redução da calcificação do osso. A gente tem também uma redução, isso também tem a ver com os telômeros. Vai na nossa aulinha lá que explica sobre os telômeros. Tá no YouTube, tá? Que acaba afetando toda a nossa comunicação hormonal, como o Fernando falou, como a nossa comunicação bioquímica e a questão dos ossos também, da formação da calcificação. A gente começa a perder o processo também de calcificação. E isso faz com que a gente tenha mais facilidade de ter rupturas e maior debilidade. O que ganhou disparado na nossa caixinha foi perda de autonomia e debilidade física, ficar dependente. Então, assim, a gente precisa cuidar realmente da massa muscular. Existe uma relação, a Roberta colocou aqui, da saúde óssea, existe uma relação do ganho de massa muscular com saúde óssea, que a gente depois vai explicar em um outro momento. A aulinha de telômeros. Obrigada, Roberta. Valeu, Roberta. Valeu pelo feedback. Bom, e entrando em outra área do Bora também, que a gente fala sobre emoções e autoconhecimento, né? O quanto que essa parte da autoestima é mexida quando a gente fala sobre esse assunto, né? Medo de crítica. Medo de crítica. Gente, se você começar a pensar em você, gostar de você como você é na sua essência, você não vai se preocupar muito com crítica. A tendência cada vez maior é que pessoas cada vez mais autênticas, ou seja, se você está mais preocupado com o que você sente, em como você é, como você se comporta e o que faz bem para você, você vai se tornando uma pessoa mais autêntica.
E até a tendência é que dentro da live de sociabilidade a gente conversou sobre isso. Quanto mais autêntico você for, existe uma facilidade maior para você se relacionar até com outras pessoas. Exato. E ter uma vida social mais saudável. Então, medo de crítica tem muito a ver com a imagem que você tem de você mesmo. A importância que você dá maior para aquilo que vem de fora do que daquilo que você percebe que é bom dentro de você. E assim, se a gente recebe uma crítica que dói, aquilo diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Então a gente tem que observar isso, mas sem ficar se punindo. Isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E assim, a gente fala isso aqui, não é porque é simples pra gente, não. Quem acompanha nossas lives sabe que a gente era um bicho do mato digital. Pode falar aí, Fernanda, até quanto tempo atrás? Gente, a gente não tinha nem foto no Instagram, não, né? E não só isso, né? A parte emocional, em relação também àquilo que a gente passou, a gente já conversou sobre isso, né? Tá na primeira live. Aquilo que a gente passou fisicamente, emocionalmente também, tudo aquilo que a gente já teve até hoje, né? Enfim, a parte de síndrome do pânico, depressão, isso mexe muito também com o medo da crítica, né? A forma como os outros veem você, como você se sente com você. Então é importante que a gente busque fortalecer sempre isso, já agora, já pensando nisso desde hoje, né? Para você viver melhor, a gente está na era digital e, gente, a gente faz julgamentos interiores se a gente não ficar observando o nosso pensamento. Então a gente precisa realmente trazer para a consciência isso e aliviar, amenizar, saber que é um processo contínuo, que não tem que provar nada a ninguém, que é mais a gente sobre a gente mesmo do que o outro. Às vezes, na boa, o outro não está nem se preocupando com a gente. A gente acha que a gente é mais importante que tudo. Porque o que acontece, né? Esse processo que a gente está conversando aqui, que a Amanda está falando, com o tempo, você parece que vai se convencendo de que você realmente vai perdendo o sentido da tua própria vida. Você vai se sentindo vazio, você vai percebendo que você acha que o teu papel não é importante para onde você está. Fernando, nem acredito como vocês estão hoje. Parabéns, obrigado, Fernandinha. Sempre com os estímulos dos amigos. Superando as vergonhas. Superando as vergonhas. Verdade. E a gente vai com o tempo vendo o quê? Que as pessoas vão caindo numa perda de sentido da própria vida, né? Quando vão dando importância demais para os julgamentos alheios, dando importância demais sobre a crítica dos outros, e a gente vai vendo que isso tudo é tão passageiro, né? Tão simples às vezes. Tão efêmero. Tão efêmero, que a nossa maior preocupação deveria ser a gente mesmo se cuidar, a gente se valorizar. E quando o Wallace fala de ser autêntico, isso eu falei em alguma live. Oi, Warley, boa noite. Boa noite, mano. Quando a gente fala de ser autêntico, não é ser o diferentão. A gente até brinca, ser autêntico para nós aqui, a gente decidiu tomar o nosso café ao invés de sair para Night Furiosa. É isso. O que você gosta, qual não que você tem que dizer e qual não que você está deixando de dizer para poder agradar o outro. Qual sim que está faltando você falar para você. Para você. Então a gente tem que começar a pensar nisso, porque 40 anos está aí, vamos viver. Estamos na melhor fase da vida, vamos pensar. Indo por outro elemento. Indo por outro elemento que a gente tem, que é sobre a criatividade e a sexualidade, né? Como é que a autoestima impacta também nisso, para a gente poder pensar sobre longevidade hoje em dia, né? Então fala aí, Amanda, sobre a parte do Covid, a gente lembrou no início que o Covid afetou essa nossa parte da memória e da cognição. Olha só, quem teve Covid aqui, se puder colocar aí, botar o pêssego, quem teve Covid que ficou com a memória meio chumbada. Fala aí. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Eu fiquei. Eu dou uns delay bem estranho, né? Esquecimento, né? Os esquecimentos. Então, aquela famosa abrir a porta da geladeira, né? Ficar olhando. Tem hora que eu fico olhando pra cara dele, eu falei assim, não, eu tô abri a geladeira. Quem nunca, né? Quem nunca? Abrir a geladeira pra pensar. Pra pensar. Então, assim, a gente, a nossa geração, a Beata foi nos primeiros meses só. Eu ainda sinto isso hoje. Muita gente ficou. A minha avó também. Minha avó reclama muito, mas minha avó já tá mais velha. Mas realmente aumentou o dela depois do Covid.
Então, a minha mãe piorou. É isso. A gente vê que piorou. A gente tem contato com pessoas da Fiocruz. Eu tenho uma amiga que trabalha lá e brain fog. Fog, enfim. É um esquecimento que realmente está tendo estudo agora que isso está acontecendo e estão só percebendo agora que isso realmente está atrelado ao Covid. Por que a gente está trazendo isso? Um dos grandes medos ao envelhecer é a perda de memória. E o que a gente está colocando? Isso já está acontecendo com a gente, galera. Por 2 motivos, além do Covid também. Muito ruído, muita informação de fora. Excesso de informação atrapalhando, né? Atrapalhando. Isso vira uma caixa. E segundo, a falta do hábito de arrumar essa caixa. Que a gente já falou em outros momentos, que é o quê? Usar meditação e outros processos para que tenham o hábito de redução de ruído e o ruído que tem dá uma arrumada nesse armário mental aí. Isso atrapalha muito a criatividade, né? Que a gente fala que é a forma de ver a vida de uma forma diferente. Então, isso. A criatividade ela é muito atrapalhada quando a gente, por exemplo, vai se entorpecendo, como a Amanda falou, a gente vai entorpecendo a própria cognição, tem a questão da perda da memória, mas também tem o nosso mergulho nas redes sociais, o mergulho na quantidade de informações, tudo isso vai tirando o nosso processo de criatividade. Por que a gente fala sobre isso? Criatividade é importante para o envelhecimento também. Para que a gente mantenha a memória. Isso, ativação da memória, ativação da mente, a forma como a gente enxerga as coisas. Então, hoje em dia, a gente está numa geração onde o smartphone está na mão de todo mundo. Né? E isso, se a gente não tiver um certo cuidado, é o smartphone que acaba dominando a pessoa. E não a pessoa domina o aparelho. Então a gente vai vendo o quê? Que o próprio ato de scrollar, e a gente já falou sobre isso também em outra live, sobre liberação de dopamina e tudo mais. Quem depois quiser dar uma pesquisada sobre isso na internet, sobre a influência da liberação da dopamina com as redes sociais, e isso influencia no processo de criatividade durante o nosso envelhecimento. Então é um dos assuntos que a gente já precisa olhar para ele hoje. A forma como a gente se relaciona com isso, como a gente está perdendo a questão da memória por causa da Covid e também perdendo a cognição por causa desse mergulho excessivo nos aparelhos digitais. E não só o mergulho, tem uma outra questão também, a falta de busca ativa para desenvolver uma habilidade criativa de um hobby que seja legal, e de fazer leituras que estimulem isso, e a programas culturais. E eu lembrei muito de uma coisa que a própria Lala colocou na nossa live de criatividade, que ficou bem bacana com a colocação dela, é que a gente melhorar o processo, estimular questões que melhoram o nosso processo criativo, não vai ajudar só na questão da cultura, não vai ajudar só na questão da memória. Você, quando estimula o seu processo criativo, te ajuda a criar novas cognições para poder ter soluções criativas no seu trabalho, quando você tiver um problema, quando algum amigo abrir uma confidência para você. Então, quando a gente estimula a criatividade, a gente estabelece novas sinapses, né, que a gente chama cerebrais. E isso faz que quando a gente está precisando arrumar uma solução no seu trabalho, por exemplo, sob pressão, você vai ter uma maior capacidade criativa para encontrar essa solução. E também para quem tem filho, para fazer brincadeiras criativas. Porque quando a gente cria o hábito também da criança usar celular, né, usar aparelhos eletrônicos, e diminui a questão de brincadeiras ali no tete-a-tete, a gente fica pouco criativo na hora que precisa fazer isso, quando acaba uma luz, quando acaba a bateria, quando está num restaurante. Então a gente precisa realmente pensar sobre isso. Isso acontece com a gente também. Meu irmão colocou ali, o Ali botou: gostei da ideia do hobby para estimular a criatividade. É verdade. É verdade mesmo. Ele tem habilidade, gente. O Wallace, ele é um exímio fotógrafo. Olha um perfil dele, que ele vai começar a postar. Eu vou fazer propaganda mesmo. Postar foto lá. Eu tô aprendendo a bordar. Quem entrar lá no meu perfil vai começar também a acompanhar. Muito bem também. Tá aprendendo. E eu gosto de desenhar. Então, assim, eu parei e quando eu voltei, eu vi que eu me senti bem melhor. Foi uma das coisas que me ajudou também a melhorar da depressão. E a autoestima e a sexualidade, né? A gente tem visto o quê? Essa perda, né, a baixa autoestima, na verdade, não é nem a perda, a baixa autoestima influencia muito na perda da libido,
Isso. O uso excessivo de medicamentos psiquiátricos, né, que faz com que as pessoas passem a ser dependentes disso. Olha como o processo vai acontecendo já numa faixa bem cedo. E a gente nossa faixa, gente. Exato. A gente está falando de coisas que muito provavelmente alguém aqui já sentiu. Sim, e já viveu, ou está vivendo. Ou está vivendo, é verdade, Entendeu? em algum grau. Exatamente. E a gente tem que separar aquilo que é comum daquilo que é normal. Então, se algo que é difícil para você está sendo comum na sua vida, é diferente de ser algo normal. Então, que não é normal para a sua idade. Não deixe o comum, ou seja, o uso excessivo de medicamentos e tal, virar algo normal. Não pode ser algo normal. Você tem que buscar uma solução. Exatamente. E a nossa geração, a gente vê que a geração dos nossos avós, por exemplo, tinha uma pregada de filho. Além de serem animados, podem não ser também, né? Tinha uma outra cultura. Hoje, o que a gente observa é que a perda da libido, a menopausa precoce também, a menarca precoce, que influencia numa menopausa precoce, faz com que nossa geração tenha uns sintomas que tem medo agora e não se dá conta, porque está anestesiado. Então, já tem uma galera da nossa idade passando por tudo isso que passaria só com 50. E aí a gente precisa saber assim, como a nossa geração vai lidar com tudo isso. E a Amanda está falando sobre a parte da mulherada, né? Mas também a questão dos homens, né? E falando aqui pessoalmente, os homens também precisam aprender a lidar com essa parte, da parte emocional, conversar sobre isso. A parte sexual também. Existe um estigma, né, que anda dentro do público masculino sobre a perda da ereção, né? E muita gente mais jovem, na faixa de 40, já está passando por esses processos. Por tudo isso que a gente está falando aqui. Todos esses medos, tudo isso que influencia na autoestima, isso mexe também com essa parte, né, da libido, e às vezes os homens têm mais, às vezes não, os homens têm mais dificuldade de conversar sobre isso do que as mulheres. E a gente precisa conversar sobre isso, né? É algo que afeta a vida, influencia nos outros. Influencia na nossa parte límbica, criativa, e é preciso, isso é um dos pontos que tem que ser olhado. Se isso não está saudável em você, isso precisa ser observado, tem que ser encarado. Sim. Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão emocional, pode ser algum trauma anterior, mas isso é um aspecto corporal que precisa realmente ser observado, porque diz respeito à sua saúde. E o que a gente falou de como isso entrou dentro do Bora é porque conforme a gente passa pelo processo de envelhecimento, o que a gente observa em idosos é que eu vou falar acima de 70. São dois padrões, que é por lidar com luto ou por conta de passar pelas questões hormonais, não tem mais desejo sexual, ou tem uma autoestima baixa também, que tem medo de ficar nu e se expor, ou não consegue mais se relacionar porque perdeu um parceiro. E tem o outro lado que muitas vezes o casal ele tem sim desejo, tem tesão e não sabe o que fazer. Porque não se conversa sobre isso. Ou o homem passou pela perda da ereção e não troca ideia sobre isso. Então a gente tem que reduzir esses tabus, porque o homem, quando ele não responde, às vezes o medo dele quando ficar mais velho é esse também. Vamos lá, Fernando. Homem é um bicho cabeça dura demais. Luta contra os sentimentos e não sabe se abrir. Concordo, amigo. Olha, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Exatamente. E o mundo daqui pra frente pede que a gente mude. Pede. O mundo pede, entendeu? Então a gente não quer ficar deslocado, a gente não quer ficar para trás. Então a gente precisa aprender a fazer isso. O equilíbrio é sempre importante em tudo. Isso. E também a rapaziada aí precisa aprender a conversar sobre essas coisas e cuidar da saúde também. Porque o homem acaba empurrando, mas precisa saber cuidar da saúde também. De forma preventiva e corretiva. Às vezes nem o corretivo o homem faz. Então precisa realmente olhar para dentro também. O homem é muito alheio à questão de terapia, a questão de quando está passando por alguma questão sexual também não falar.
e quando está passando com algum medo físico também não falar. Então a gente não precisa fazer isso. E principalmente na parte das emoções, o homem ele costuma ser muito reducionista. Ele resume tudo de uma coisa só. Isso é isso aí mesmo. E às vezes não é. A gente precisa entender as coisas também. Exatamente. Porque evita as tretas futuras, como a Amanda gosta de falar. É muita treta. Vamos evitar a treta? Amanda gosta de falar. Entendeu? As tretas Simplifica futuras. a vida. É isso aí. E ainda sobre essa parte da sexualidade, uma das coisas também que mexe com a parte da autoestima, que a gente até viu nas caixinhas, né, nas respostas, é sobre a ideia de ter filhos mais tarde. Exatamente. A forma como o planejamento é feito, a forma, às vezes, como a pessoa encontra uma pessoa bacana só numa faixa mais adiantada da vida, né? E aí já naquela fase onde o planejamento com os filhos, a ideia de ter filhos, como fazer, já vem um pouco mais tarde e fica com aquele medo de não ter energia para poder cuidar dos filhos. Ou será se que o é a hora certa? parceiro vai querer ter filhos, já que se relacionou, por exemplo, casais que se separaram e depois encontram um parceiro e uma das partes não tem filho, ou decide o casal ter filho junto porque quer passar por aquela experiência de criar uma família juntos. Então como é que lida com isso? Se não envelhecer bem, é treta. É treta. Ela gosta. Sociabilidade e relacionamentos, que é um outro tema do Bora, que a gente já fez até uma live sobre sociabilidade, né? A gente falou já no início dessa aqui também, sobre o isolamento do Covid, como é que ele afetou os nossos relacionamentos, né? E ainda sobre essa parte de relacionamentos, a gente viu que a gente viveu uma quarentena de relacionamentos. A gente precisou se afastar. Todo mundo sabe que hoje em dia, com a tecnologia, isso foi um pouco mais amenizado, né? A gente conseguiu se ver pela telinha, mas todo mundo, eu vou generalizar mesmo, todo mundo com quem eu conversava dizia assim: é muito legal a gente conversar pela telinha, mas eu tô com uma saudade de dar um abraço. Nossa, e a gente sabe o quanto isso é importante. Então, sociabilidade é um dos elementos também muito importantes para o envelhecimento legal. Por quê? Faz a gente se sentir bem com a gente e com os outros. Precisa de calor humano, A gente precisa gente. de contato. De contato, de abraçar, isso é do ser humano. Exato. Então, isso mexeu muito com a nossa autoestima, porque essa quarentena gerou um afastamento. A gente ficou inseguro de se aproximar das pessoas, né? Gerou um medo físico de pegar uma doença e também gerou um afastamento obrigatório. Conjugal também. A gente viu muita gente, muito relato também em reportagens, né, na internet, da separação de muitos casais, né, porque o contato ali, ou a separação, enfim, por problemas da própria pandemia, tiveram muitos relacionamentos conjugais que foram afetados e as amizades também. As amizades, houve um afastamento físico, mas a gente mudou. Isso é um outro aspecto também. É um outro aspecto. A cabeça mudou, né? A gente amadureceu mais rápido, porque passou por essas situações, né? E acaba que, às vezes, isso pode gerar uma sensação de mudança interior em que a gente se sente inadequado naquele grupo que a gente fazia parte. Porque a nossa cabeça muda. Muita gente passou por um processo muito intenso de transformação interior e autoconhecimento. Então, muitas coisas não fazem sentido e isso passa por um período de transição que a gente se sente inadequado naquele grupo que a gente fazia parte. Então, a gente viveu muitos extremos. O extremo do isolamento, o extremo do relacionamento intenso, porque ficou ali no mesmo ambiente muito tempo e tal, então até para ir no banheiro via perto, não tem... E também teve a situação de você mudar interiormente e parecer que aquilo não faz mais sentido. Isso afetou muito. Então tá todo mundo reaprendendo a relacionar agora. Tá sendo uma nova lógica. E como lidar com isso? Então aproveite bem, que tá sendo muito bom poder voltar a reencontrar os amigos, né? Nem fala. Estamos aqui em BH, na casa de um casal de amigos. Muito bom. Isso aí. Então, essa parte de sociabilidade e relacionamentos, a quarentena, né, afetou os relacionamentos, as amizades, os vínculos conjugais e teve nessa época, como a Amanda falou, essa questão das pessoas que estavam solteiras, com medo de encontrar alguém, essa dificuldade em relação à própria doença que existia na época. Então isso foi mexendo com as pessoas, mas por outro lado... Falando rasgado, o povo ficou com medo até de beijar na boca, porque ia pegar Covid e agora continua com medo, muita gente, Ficou. Isso aí. E aí também nessa época, uma coisa que apareceu também bastante foi a questão dos relacionamentos abusivos. E tudo isso que a gente está falando aqui, só lembrando, está dentro da parte de autoestima.
Tem a ver com a autoestima. Tem a ver. A parte do relacionamento abusivo que mostrou muito pra gente, né? O medo que as pessoas tinham de se soltar de pessoas que viviam com vínculo abusivo, né? E a forma da gente buscar o relacionamento com outras pessoas, um relacionamento de qualidade. Então isso apareceu muito durante o período da pandemia também e ainda tem até hoje, né? Os casais que se dão bem, eu lembrei de alguns papos que eu tive até com a Roberta aqui que tá na live. Os casais que se dão bem, eles tiveram e são mais caseiros, a pandemia uniu mais. Os casais que já tinham alguma diferença, separou. Os solteiros, coitados, né? Assim, ficaram a pandemia aí... Perdidão. E o que aconteceu com isso tudo? A gente repensou a forma que a gente quer se relacionar. A busca da nossa geração olha lá, ficamos mais unidos, foi bom. Foi muito bom para quem teve esse momento de rever o relacionamento depois de tanto tempo junto. Apesar de toda a tristeza da pandemia. Exatamente. Agora, e a gente passou também por processos de perdas, né? Então, isso tudo, perdas de entes queridos também. Próximos, né? Casais que um dos cônjuges faleceram. E isso tudo repensa a forma como vai se relacionar, porque vem o medo de se relacionar. E quando se relacionar, tem um relacionamento de qualidade. E o que tem a ver o relacionamento abusivo também, complementando o que o Wallace falou? A nossa geração e a geração anterior à nossa, né, dos nossos pais e avós, são de relacionamentos longos e que valorizam a instituição casamento, apesar de estar num relacionamento às vezes ruim, que não faz mais sentido e muitas vezes abusivo. Quando se começa a repensar de uma forma mais consciente disso, e isso ficou muito em voga também com a situação que aconteceu no Big Brother, vocês devem ter acompanhado nas postagens aí que rolou no Instagram, quem está de fora observa melhor. Quando a pessoa ela decide sair, muitas vezes isso está atrelado a uma melhoria da autoestima e de sobrevivência e autovalorização. Se a gente não cuida da nossa autoestima e não se prioriza, a gente estende um relacionamento abusivo. Aí eu te pergunto, como é que vai ser teu envelhecimento? Como é que vai ser lá na frente? Não fica pensando. Se agora a sua imagem sobre você já está assim, imagina lá na frente, depois de muito tempo passando na mesma situação. Exatamente. Então o que a gente está trazendo aqui é reflexão mesmo. Hoje é uma live de reflexão que a gente precisa acordar, que isso é uma coisa para se pensar agora. Não é lá na frente. Exatamente. Espiritualidade. Que tem a ver com essa parte da autoestima e daquilo que a gente pode pensar hoje em dia, né? Primeira coisa, achar que faz tudo errado, né? Tem uma galerinha aí que acha que é pecador, mesmo sendo gente boa. Então, E aqui está dentro dessa parte da forma como... É a supervalorização dos erros, né? A supervalorização do erro e da culpa, isso é sintoma de baixa autoestima. Precisa cuidar disso. Gente, Deus, Jesus, quem vê aí a nossa live sobre espiritualidade, a conexão com o todo, a natureza, ela sempre vai querer preservar a gente de uma forma muito amorosa. E muitas vezes a gente não aceita essa bênção, esse amor divino, porque a gente se sente mal conosco mesmo. E a gente se sabota de receber uma coisa boa por não se achar merecedor. Tu vê quantas crenças limitantes que a gente vai, né, colocando dentro da gente e fazendo essa autossabotagem, né? Então, assim, se pune e sente culpa quando a vida começa a melhorar. Porque confunde... E você vai falar um pouco sobre isso, né? Essa questão da humildade, existem vários conceitos, só para ficar assim, como um exemplo. Claro, o Wallace fala muito bem sobre isso. Existem vários conceitos que, se a gente for pegar mesmo aquele conceito
e trazer o conceito de uma forma correta, a gente vai ver que a gente muitas vezes vem pensando de uma forma equivocada sobre eles. Então, um dos exemplos que às vezes cai dentro dessa área da espiritualidade e que às vezes a gente vai aprendendo não por maldade, né? Mas a gente vai aprendendo com os outros e vai repetindo aquilo. A ideia, por exemplo, da humildade. Quando a gente olha para a palavra humildade, a gente acha, e isso acontece quando a gente observa com muitas pessoas, que humildade é você ser uma pessoa apagada, que é você olhar para baixo, que é você viver uma vida, né, de forma apagadinha. E não é. Para quem leva a doutrina cristã como principal na sua vida, vai lembrar que Jesus sempre falou para a gente, brilha a sua luz. Então Jesus nunca falou para a gente assim, ó, vai para o seu cantinho e fica apagado lá. Não, brilha a sua luz. Então conceitos como, por exemplo, o da humildade, que às vezes a gente traz esse conceito de forma equivocada para a gente, faz a gente interpretar a nossa própria vida como se devesse ser algo que a gente devesse ficar apagado, ficar ali no nosso cantinho, e não. Você tem que buscar encontrar o seu talento, multiplicar o seu talento, para quem, né, entende essa passagem bíblica também, e ver aquilo que você pode produzir de melhor. Isso é ser humilde, porque ser humilde é você entender que você tem limitações e pode aprender mais, pode crescer mais, e tem coisas que estão acima de você, como, por exemplo, a natureza, Deus, ou tudo aquilo que você imaginar. Olhar para tudo com outro olhar. Olhar para tudo sabendo que você é um aprendiz. Então isso é ser humilde, não é você ser apagado, não. E esse conceito mexe muito com a nossa autoestima. E o que tem nisso tudo? Quando a nossa autoestima não está ok, a gente abafa a nossa luz, porque quando ela brilha, muitas vezes vem crítica. A luz às vezes incomoda mais do que a sombra. Vocês podem observar isso. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo que tem muitas sombras, então a luz às vezes incomoda. E vem a crítica, vem o julgamento, vem umas opiniões equivocadas. E se a gente está bem com a gente mesmo, tem sentido de propósito de fazer o bem, a gente vai seguir em frente. Jesus foi crucificado porque ele estava brilhando a luz dele. Será que ele está deixando de brilhar a nossa porque ele está com medo da crítica? E por que ele está com medo da crítica? A gente já falou sobre julgamentos aqui, né? Exatamente. Como a gente coloca isso dentro da gente com mais importância do que aquilo que faz sentido pra gente, né? Exatamente. Direito e finanças, né? Essa parte de direito e finanças também, como ela influencia na autoestima pra gente, né, Amanda? E aqui o que a gente coloca, né? Há um estranhamento nesses dois últimos pontos do Bora Restabelecer que a gente vai falar, que é direito e finanças. Para que fala nisso em longevidade? E moradia. Direito e finanças, o que acontece? A gente tem que ter noção dos nossos direitos e de que a gente é amparado por uma lei civil e que a gente tem que buscar fazer isso para que a gente se preserve. E existe uma legislação toda voltada também para o envelhecimento e para a longevidade que protege tudo isso. E quando a gente, por exemplo, voltando um pouquinho, está em relacionamentos abusivos ou situações difíceis na família, no trabalho, se a gente não tem conhecimento sobre isso, isso vai impactar na gente, a gente não vai buscar os nossos direitos, isso vai afetar na saúde e nossa forma de envelhecer num período de tempo maior do que deveria. Então tem coisas que a gente não pode esperar, que a gente tem que buscar agir agora, né? Isso dentro do direito. E qual a intenção do Bora Restabelecer dentro de tudo isso? Levar conhecimento, pensar na forma como lidar com tudo isso. Lembrar da importância que a gente precisa ter consciência agora sobre essas coisas, né? E a longevidade saudável depende desse conhecimento, para a gente não postergar situações que nos façam mal e também melhorar coisas que façam bem. A lei está aí para ajudar a gente. Dar a César o que é de César. Não é só a gente falar da questão espiritual. A gente vive no momento civil aqui. Falando sobre César, o que é de César, né? A parte do dinheiro também. Das finanças. Das finanças, que a gente geralmente tem uma relação com o dinheiro que não é uma relação muito... Como é que eu vou explicar? Essa parte do conceito, como a gente lida com o dinheiro. A gente tem uma relação preconceituosa com o dinheiro, muitas vezes. Com o dinheiro, né? Então a gente precisa observar que muitas vezes existem situações onde a gente encara o dinheiro como o único fim das coisas. E o dinheiro, na verdade, ele é um facilitador. Ele é um meio para as coisas. Então o dinheiro ele serve para você comprar coisas, mas o dinheiro também serve para você comprar momentos. E isso também é importante a gente lembrar, né?
E, assim, o que isso também tem a ver com a autoestima? Se a intenção é a gente melhorar a nossa autoestima para a gente ter dias melhores e, assim, no passar do tempo, a gente ir construindo uma longevidade melhor, quando a gente cuida das nossas finanças, e a gente tem uma live bem bacana sobre isso, a nossa próxima aula lá do canal vai ser sobre finanças, a gente vai colocar planilha para ajudar nisso e tal, a gente vai poder construir e gerar momentos e riquezas e viagens e valores que vão melhorar o nosso enriquecimimento interior. Isso. E a gente tem que buscar olhar o dinheiro dessa forma. A gente precisa conversar sobre isso. Para que a gente conecte o dinheiro como um meio para poder proporcionar momentos que se conectem com os nossos valores. Vou dar um exemplo. A gente está aqui na casa de amigos de longa data. A gente veio de avião. A gente teve que se organizar financeiramente para isso, né? Como é que a gente... E a amizade é um valor muito forte pra gente. Isso daí é um pilar pra gente. Como é que a gente vai fazer isso sem dinheiro? Aí a gente está aqui rejuvenescendo. Né, Fernando e Carol? Então é observar no seu entorno, né? Como é que você vê que as pessoas encaram o dinheiro ao seu redor. Você vai ver que às vezes a gente tem ainda aquilo que a Amanda falou no início sobre não se achar merecedor, né? Muita gente carrega esse estigma de como lidar com o dinheiro sem se achar merecedor de estar recebendo aquela bênção, né? Vamos colocar assim, de ter acesso às coisas. Exatamente. Então a forma como a gente lida com o dinheiro influencia também na forma como a gente vive, né? Com certeza. E sobre a parte, né, da moradia, né? Que é o último elemento que a gente vai conversar aqui hoje sobre o Bora, né? A parte da moradia. A gente geralmente considera esse elemento muito importante, mas é um dos elementos menos conversados. Não, né? Na verdade, ninguém votou na moradia. Quando a gente colocou lá, ninguém votou na moradia. Eu falei, gente, o pessoal não pensa mesmo. Parece que é uma coisa longe, né? Uma coisa muito longe, né? Intangível, né? Enfim, parece que não é algo que está perto da gente agora já. Mas aí vamos fazer a matemática aqui, né? Isso não é conversável, parece longe, intangível, mas aí ele só vai colocar algumas perguntas que ele já conversou. Primeiro, se a gente começa a ter um papo cabeça aqui, vamos fazer um papo cabeça aqui. Não. Você, quando tiver mais velho, vou botar lá na frente. Você já pensou onde você vai morar quando você tiver 70, 80 anos? Isso é um ponto. Você quer que seu filho cuide de você com essa idade? Esse é o segundo ponto. Agora, estamos com 40, temos pais, temos avós, temos tios, ou já tivemos. Eles querem morar conosco? Talvez eles nem pensem nisso. Agora, com os asilos que tem hoje, eles querem morar nesses asilos? Mas tem asilo bom. Aí a gente dá um walk aí do Michael Jackson para finanças, né? Que foi o ponto anterior. Foi. Você tá guardando dinheiro para asilo do seu papai e da sua mamãe? Você sabe viver com menos do que você ganha? Você sabe poupar? Entendeu? Então a gente está aqui para falar de tudo isso, porque assim, como é que é o lugar que você quer morar no futuro? Eu não quero dar trabalho pro Heitor, mas eu quero morar no lugar que tem as minhas músicas alternativas, eu quero que tenha uma biblioteca, Planta. Tem que ter planta, tem que ter café. Para você vai ter que ter um café lá maneiro. Tem que ter uma cafeteria. Então, e a gente tem que pensar sobre isso, gente. Isso daí não é daqui a 10 anos, não. Ninguém vai virar sementinha aqui de novo, não. Assim, é agora. Então, por que eu e o Wallace estamos aqui igual dois malucos, que era bicho digital, e decidiu aqui falar? Gente, vamos pensar. Vamos pensar, mas antes de pensar, vamos pensar em como agir. Aonde você quer morar? Como é que você quer chegar lá? Eu não quero ficar no andador. E o que você está fazendo agora? Como é que tá seus 40 anos aí? O que você está fazendo sobre isso? Aonde sua mãe vai ficar? Se daqui a pouco ela levar uma queda e porque ela não faz musculação, vai engessar e se engessar pode ficar mais tempo no hospital. Como é que vai ser essa treta aí? Não dá pra pegar no braço e falar assim, vai lá fazer musculação, criatura. Não dá não. Não dá.
Tinha que dar. Tinha que dar. Mas tudo bem. E aí? A gente tem que pensar nisso. Tem que juntar as graninhas aí para poder pensar nisso tudo. E se só tem lugar muito caro, a gente tem que começar a pensar onde, como, quem procurar, o que transformar para poder ver isso aí. Por isso que é importante começar a olhar para isso agora. Quer ver outra coisa? A gente que está na área, a gente tem participado de evento científico, tem conversado com pessoas nos bastidores. Gente, não tem profissional na demanda suficiente capacitado para lidar com idosos. Não tem não. Tem gente que não sabe lidar, não tem paciência. Idoso, você tem que ter paciência. Só que isso é uma construção cotidiana. A gente tem paciência. A gente não tem paciência quando o nosso celular está no 2G. Hoje eu vi um cara gritando com o celular. Na hora que a gente fala. Então, assim, teu celular entrou no 2G, você tem paciência? Então, vamos pensar nisso tudo. E aqui a gente entra na parte que a gente gosta. Autoestima, como cuidar. Vamos finalizar com as dicas. A gente já sabia que a live hoje ia estender um pouquinho mais. Porque a gente está falando sobre os 8 elementos. As nossas lives, para quem está participando a primeira vez, elas têm em torno de 50 minutos a 1 hora de duração. Isso. Mas hoje a gente realmente, como está falando de um assunto que vai dar muito pano de fundo para muita coisa, a gente sabia que ia durar um pouco mais. Então vamos lá, dicas que são legais, dicas que a gente gosta de fazer, que já deram certo pra gente, tá? Não é empurrar a regra pra ninguém, não. Coisas que a gente já fez que são legais. Então, 2 autores que são muito bacanas que falam sobre isso. Napoleão Hill e o T. Harv Eker. Depois, quem quiser pesquisar sobre eles, que é muito legal. Dá uma gugada aí. Autoafirmação positiva. Já falamos um pouquinho aqui sobre essa parte da autoestima, de como que a gente lida conosco mesmos. Então a gente vê que outras pessoas, quando falam mal de alguém, a gente recrimina, mas quando a gente faz algo que a gente não gosta, a gente mesmo se deprecia. Então é importante ter palavras de autoafirmação positiva com você mesmo. Isso muda muito a forma como você olha para você, como você lida com as suas imperfeições. Exato. Que é uma outra dica, saber aceitar que você tem imperfeições. Hoje em dia tem autores, e uma das que mais se destacam é a Brené Brown, que fala sobre a questão da vulnerabilidade. O que é isso, gente? É você saber olhar que você tem vulnerabilidade. Você não é alguém perfeito e não precisa passar para as pessoas que é alguém perfeito. Exato. Você pode olhar para você e falar assim, olha, nisso aqui eu ainda não estou bom. Eu posso aprender coisas e valores importantes. Então você, quando fala para os outros, demonstra para você mesmo também que você ainda tem algumas fragilidades, isso faz de você uma pessoa mais forte e não mais fraca. Imperfeição, gente, é tudo um ponto de vista, né? Pega a sua imperfeição, coloca num caleidoscópio aí. Não sei nem se o povo sabe o que é caleidoscópio, mas assim, muda a perspectiva. Cubo mágico. Você gosta. A metáfora. Coloca aí numa caixinha, só vira de ladinho, assim, ó. Isso daqui é uma xícara. Não tá escrito. Calma aí, mostra aqui o símbolo do bora. Não, mas eu quero mostrar em branco. Entendi. Entendeu? Ó, tá em branco. Mas se virar, tem o símbolo do bora aqui. Deixou de ser uma xícara? Não. Pega o que você vê como se fosse um defeito. A minha terapeuta odeia a palavra defeito. Porque ela fala que é igual uma máquina que tá com um negócio ruim. Olha para a imperfeição de uma outra forma. O que ela te ensina? O que ela te traz? Às vezes o que você acha que é uma imperfeição, na verdade é o seu diferencial. O Fernandinho colocando que tem documentário sobre a Brené Brown. Maravilhoso. No Netflix, e é um dos TEDs mais assistidos no mundo. O TED dela é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo para mim. Em alguns aspectos, o meu jeito de ser mais espontâneo e tal já foi visto como uma coisa que pode atrapalhar, mas também isso é visto como uma qualidade, uma habilidade. Então tudo depende. Eu que tenho que saber direcionar onde usar. Exatamente. O Wallace, ele é mais reservado para algumas coisas, mas ele não é. Eu não acho você uma pessoa tímida. Não. Então assim, mas isso já foi visto como tímido. Não é isso. Então a gente tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Entender a perspectiva. E ainda sobre essa parte das dicas, a gente está falando de vulnerabilidades e daquelas coisas que a gente considera que são imperfeições que a gente ainda tem. Uma dica bacana é você saber comemorar as pequenas vitórias. A gente tem a tendência de achar que só quando a gente realizar algo grandioso, tipo assim, terminei minha faculdade,
sou graduado, agora eu posso comemorar. Não. A cada prova que você passa, tirou uma nota legal, poxa, que bacana, consegui. Exato. Passei por mais uma etapa. Dando só um exemplo, né, gente? Mas situações do dia a dia onde você às vezes tinha uma certa dificuldade e conseguiu passar por aquilo, comemore. Olhe para aquilo como uma pequena conquista. Cada pessoa... Seja com um cafezinho, né? Sempre com café. Eu daria a dica para botar sempre um cafezinho, mas... Mas se for sua sempre... cerveja, vai lá, seu vinho. Roberto entendeu? gosta de um vinhozinho. Então, pequenas conquistas fazem com que você valorize a você mesmo e isso te ajuda na autoestima, tá? Ajuda muito. Então, você vai, cada etapa, cada passozinho, você for comemorando, isso vai te fazer muito bem. E é uma dica bacana que a gente faz também, né? Exatamente. Aprender a dizer não, né? Qual é a nossa tendência? Dizer sim para o outro e dizer não para nós. Quando a gente está com a autoestima baixa, isso é um padrão. É um padrão. E a gente não se dá conta não, tá? Vai ficando uma sensação de angústia e com o tempo aquilo vira um tormento. A gente nem sabe por quê, mas é porque muitas vezes a gente está dizendo não pra gente quando diz sim pro outro. É sempre isso. E toda vez que você quiser dizer um sim que não tá descendo redondo, tá descendo no quadrado, é porque é não. Entendeu? Eu já tive dúvidas com alguns sims, né? Uma vez eu falei assim, o que você acha? Eu não esqueço do conselho. Eu falei assim, Amanda, eu vou te dar um conselho. Que assim, não tem muito a ver não, mas tem. Quando eu quero comprar uma blusa, tu lembra quando você me falou isso? Quando eu quero comprar uma blusa e quero muito aquela blusa, eu não fico muito em dúvida. Se você tá com muita dúvida se você quer fazer isso, repensa se você quer realmente... Daí eu olhei assim, sabe quando parece simplificou? Eu tava querendo dizer sim pro outro, mas não pra mim. Aí mudou, entendeu? Então faz isso, pensa assim, eu quero. Se tá muito em dúvida, é que talvez você quer dizer não. Ou seja, diga o sim quando for óbvio pra você. E geralmente quando não é óbvio, é porque é o não. Exatamente. Então outra coisa que a gente também acha que é interessante fazer, né? Você evitar julgar os outros, focar em você. Né? E a gente geralmente tem essa tendência, né, de olhar para os outros e até fazer o seguinte, colocar a culpa nos outros daquilo que acontece com a gente. A gente sempre tem a tendência de arrumar um culpado. Então a nossa vida geralmente é colocar a culpa nos outros e reclamar das coisas. Mas, gente, normalmente, deixa eu contar o segredo, 90% das tretas é a gente que causa. E a gente fica chateado, não é com o outro, é com um não que a gente não falou pro outro. Então, assim, só que a gente entra nesse processo de julgar o outro. Então, olha pra si e não julgue a si mesmo. E também não julgue o outro. Tenta olhar para a situação e não pro outro. E assim, entrando no próximo ponto, buscar não se preocupar com o que você não pode controlar. Lembra aquilo que a gente sempre fala? Tirar os ruídos. Se você não pode controlar aquilo, isso eu posso controlar? Faz essa pergunta. Quando tem alguma tanta coisa para você controlar na sua vida, você ficar colocando coisas que você não tem controle. Pois é. É um gasto de energia enorme. Mas agora, isso não é se alienar. Isso não é de você deixar de ver o que está acontecendo. A questão é você trazer para o teu gasto de energia com a tua preocupação. Olha para a situação. Tenta metodizar a situação. Isso eu posso controlar? Posso. Então tá. Isso eu posso controlar? Não posso. Como eu posso diminuir a minha angústia em relação a eu não poder controlar isso? Aí quando a gente traz isso para o âmbito político, por isso que ele falou que não é não se alienar. Tem coisas que a gente não pode controlar nessa área, mas a gente pode lidar com a nossa angústia. Então, assim, não é deixar pra lá e achar que isso não vai afetar e tal, mas buscar trazer a leveza de não colocar o peso no que você não tem controle. Isso vai te gerar gasto de energia, estresse. E não é resolutivo. E você não vai conseguir realmente ter interferência sobre isso. Então, toma muito cuidado com aquilo que você traz para a sua vida, porque às vezes você não tem controle sobre isso e está gastando muita energia preocupado com isso. Exatamente. Fique leve. E chegando aqui já pro The End, faltam mais 3 pontinhos aqui. Buscar uma vida mais significativa e mais satisfatória para você. Isso tem tudo a ver com a autoestima envelhecer. Gente, a gente já está numa fase da vida que, assim, muitos aqui já passaram na metade da sua vida. Como é que você quer esse próximo terço
esse próximo quarto e essa próxima metade da sua vida. Isso depende muito de autoestima e muito dessa questão do autoconhecimento. E falando sobre autoestima, né, uma coisa que a gente já conversou sobre isso, e às vezes o pessoal não sabe, né? A gente estipula um dia na semana, né? Que é a próxima dica. Estipule um dia na semana, aquilo que a gente fala que é o date consigo mesmo, né? É o date comigo mesmo. E ele tem o date com ele mesmo. O date comigo mesmo, tem um encontro comigo mesmo. Então a gente tira um dia na semana. Olha como é que isso é legal para a autoestima, né? A gente tira um dia na semana para a gente estar com a gente mesmo. Então, por exemplo, eu gosto às vezes de sair do trabalho e, tipo assim, vou no cinema sozinho. Ou vou numa cafeteria para botar um cafezinho lá, botar um sorvete, tomar sozinho e estar bem comigo mesmo. A Amanda faz isso também com ela, né? Eu normalmente meu é terça, tá? Eu vou no restaurante. Aí eu gasto dinheiro, que às vezes a gente sai com a amiga, né? Vou gastar lá 70, 100 reais num prato e tal. Aí quando tá com outro, faz. Mas quando tá em casa, fica olhando pra geladeira e só faz um ovo. Não. Eu separo, me organizo financeiramente, porque, gente, as coisas que eu gosto de comer, às vezes os outros não querem comer. Eu vou lá sozinha, feliz. Eu vou lá, vou no lançamento de livraria, eu olho lá, vem cá, onde tem coisa de graça aqui de livraria, e vou. Mas isso depende de saber o que eu gosto. Então, é isso. Isso, quando você começa a se conectar consigo mesmo, você vai ter prazer em fazer programas que você só faria com você. E tudo bem. A gente já fez date comigo mesmo com convidados. Então, assim, quando tem gente lá em casa, participando junto, aí fica cozinhando até meia-noite, né, Carol? Fazendo gyoza de beterraba. Mas é isso. Fica bom. Oi, Su. Fica bom, fica gostoso. Boa noite, Su. E para terminar, a nossa última dica aqui é a gente buscar sempre, né? Você buscar sempre encarar o seu futuro de uma forma realista. A vida tá aí como ela é. A gente precisa olhar para a vida como ela é, não de forma fantasiosa, né? E sem medo. Ou seja, pense sobre aquilo que faz sentido para você, mas sobretudo haja, né? Haja. Faça alguma coisa sobre isso, né? Pense naquilo que é importante que você faça para poder ter uma qualidade de vida melhor, para poder se sentir melhor com você, e faça. Porque vale a pena. Vale a pena. E assim, esse encarar o futuro de forma realista tem a ver com essa questão da gente ter medo de envelhecer. A gente falou aqui na live somos uma seita. Do aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Gente, vamos envelhecer. Vamos ter queda hormonal. Vamos ter cabelos brancos aqui em outras partes do nosso corpício. E como a gente vai lidar com isso? Podemos lidar com isso de forma mais leve? Pode ser mais divertido? Como é que vai ser lá na frente? Vamos encarar isso de forma realista, mas pensando como agir. A nossa proposta aqui é ajudar um pouquinho no como agir, né? Como agir. Demorou, hein? Trabalho pra eles. Entendeu? Então, assim, como a gente pode agir? Como a gente pode deixar isso de uma forma tranquila, mas encarando? Bora rejuvenescer. A gente fala, às vezes a gente vai dar o arroba pro pessoal, né? Rejuvenesceu. Não, é rejuvenescer. É envelhecer se renovando, se reinventando, e o bora vem com a gente. Então aqui a gente vai falar de coisa prática, mas falando de forma realista. Para pensar aí que sua idade está passando, sua vida também. Faz alguma coisa, para de olhar para trás. Vai lá olhar a dona Neuza, entendeu? Vamos parar de olhar para o retrovisor. É para frente que se olha, e a gente vai fazer alguma coisa agora. É isso. Acabou. Então tá, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Pra nós. Tchim-tchim. Canequinha do Bora, ó. Isso aí, ó. Gente, beijo pra todo mundo. Obrigado, uma excelente semana. Obrigado quem ficou com a gente. Obrigado quem entrou depois. E obrigada quem vai ver o replay depois aí nos canais. A gente vai deixar disponível, só lembrando, aqui no Instagram e também no YouTube em breve, tá bom? Tá bom? Beijo pra todos. A gente se vê na próxima live semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.